Boa noite a todos. Uma honra estar aqui neste evento, representando a vereadora Edir Salles, que é parceira do IBRA China, parceira do IBRA Work. A vereadora não pôde estar presente esta noite aqui, porque está tendo sessão na Câmara Municipal e as sessões voltaram a ser presenciais. Vim aqui representá-la, aqui no 5º Seminário Latin American Studies do IBRA Work. O IBRA Work, que é um hub de Open Innovation, com foco em Smart Cities, que fomenta o ecossistema de startups em São Paulo, enquanto promove a conexão entre negócios. Parabéns, Dr. Thomas Law, por ser o presidente e estar trazendo aqui para a cidade de São Paulo essa tecnologia, esse desenvolvimento, esses estudos, esse debate, trazer aqui para a cidade de São Paulo esta tecnologia, este conhecimento para a cidade de São Paulo. A vereadora Edir Salles se sente enobrecida em estar aqui nessa parceria junto com o senhor. Quero trazer aqui um diploma oficial da vereadora. Gostaria de convidar o Dr. Thomas Law e a Paula Andréa Ramires Barbosa. Câmara Municipal de São Paulo, República Federativa do Brasil. Homenagem da vereadora Edir Salles à excelentíssima senhora doutora Paula Andréa Ramires Barbosa, juíza da Suprema Corte da Colômbia, pelos relevantes serviços prestados à justiça, à cidadania e ao bem comum e por toda a contribuição acadêmica ao direito como doutora pela Universidade de Salamanca e docente da Universidade Externato de Colômbia. Palácio Anchieta, junho de 2005, Edir Salles, vereadora, e Dr. Thomas Law. Agradeço aqui a participação, deixo o abraço da vereadora Edir Salles, ela que voltou da China recentemente, ela é autora da Lei do Dia do Imigrante Chinês e presidente da Frente Parlamentar Brasil-China de Desenvolvimento e da Frente Parlamentar Latino-Americana de Nações em São Paulo. Parabéns, excelente evento. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, neste momento começamos, então, a transmissão via online. Okay. O Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, IBCJ, o IBRA China, o Centro de Estudos Direito Econômico e Social, SEDES, e o IBRA Work têm a honra de recebê-los para o 5º Seminário Latin American Studies, que versará sobre o tema Desafios da Agenda 2030, Paz, Justiça e Liberdade nos países latino-americanos. Este evento irá debater e refletir os caminhos para a paz, a justiça e o fortalecimento das instituições na América Latina, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Convidamos, neste momento, a composição do dispositivo, Dr. Thomas Law, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, IBCJ, conselheiro estadual da OAB São Paulo e especialista em Direito Internacional e Relações Brasil-China. Dr. João Grandino Rodas, presidente do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES, neste ato mediador. Doutora Paula Andréa Ramires Barbosa, ex-procuradora-geral e co-juíza da Suprema Corte de Justiça da Colômbia. Professor Vitor Gabriel Rodrigues, coordenador do Latin American Studies e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Senhores, podem sentar, por gentileza. E registramos também as ilustríssimas presenças, excelentíssimo senhor Dr. Ineu Jorge Fava, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Petri, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, vinculado ao CNJ, advogadas, advogados, público que nos acompanha presencial e virtualmente. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença e pelo prestígio. E, neste momento, senhoras e senhores, fala com a palavra o senhor mediador desse painel, aliás, deste seminário, professor João Grandino Rodas.
É uma grande satisfação de estarmos todos aqui reunidos e para uma boa causa. Para estarmos juntos, isso eu acho o aspecto mais importante, e podermos fazer com que essa nossa conversa tenha também algo importante discutido e, de certa forma, conhecido mais um pouco por todos nós. Gostaria de cumprimentar realmente os nossos palestrantes de hoje. Começaria pela ministra Paula Andréa Ramires Barbosa, que realmente teve e continua tendo duas atividades bastante espinhosas em todos os países, principalmente na América Latina. Ela é ex-procuradora-geral e juíza da Suprema Corte de Justiça da Colômbia, nosso país irmão, com o qual o Brasil sempre teve grandes laços e que precisa cada vez mais estreitá-los. Professor Thomas Lau, a quem se deve debitar, juntamente com o professor Gabriel, justamente termos esses encontros todos, que parte de uma pessoa que pensa não somente em si, mas muito mais nos outros, e quer que a nossa América Latina chegue àquilo que, quando eu era pequeno, e muitos de nós também, se dizia, vamos chegar ao momento da América Latina. Esse momento ainda não chegou, mas precisa realmente ser trabalhado para que ele chegue. O que eu penso é o seguinte, vou dar a palavra aos três expositores e, no final, farei algumas considerações, de certa forma, fechando esse nosso debate e também com perguntas à plateia, se tiverem. Então, em primeiro lugar, e com toda a honra, a doutora Paula Andréa Ramires Barbosa está com a palavra. Buenas noches a todos. Es un gusto y un honor para mí estar en este espacio del conocimiento con ustedes en este quinto seminario de Latin American Studies. Agradezco muy especialmente la invitación que me hiciera el doctor Thomas Lau de estar aquí con ustedes y también al profesor Víctor Rodríguez, porque sin duda el mundo y la región en este momento precisan de este tipo de debates. En la sociedad en general y particularmente en Latinoamérica, y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, que son algunas reflexiones del caso colombiano, pues ameritan también discusiones académicas sobre todos estos retos y desafíos que actualmente estamos viviendo. Cuando se me planteó el tema de este encuentro como desafíos de la Agenda 2030, evidentemente el caso colombiano resulta muy interesante y también muy complejo. En primer lugar, pues si ustedes han tenido la oportunidad de ver las noticias recientes, el pasado sábado en Colombia existió un atentado contra uno de los candidatos presidenciables más jóvenes del país. Miguel Uribe, de 39 años, se debate hoy entre la vida y la muerte porque un niño sicario le disparó y no sabemos cómo evolucione su salud, pero es un tema que está trascendiendo la historia del país porque justamente vivimos un conflicto armado, el más largo de la historia reciente a nivel interno. Son casi 60 años de violencia en el país que, a pesar de los procesos transicionales y de paz, no ha terminado. Revisando las estadísticas para este diálogo, observaba con mucha preocupación cómo en Colombia la violencia se ha intensificado en el último año y particularmente en este año. Si lo comparamos con años anteriores, hay mayor número de desplazados, más víctimas de homicidios derivados de la violencia dentro de las ciudades y también
mayores cifras del reclutamiento forzado de los niños en la guerra. Esta realidad es muy preocupante porque cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, se pensaba que el conflicto iba a reducirse y que quizás iba a desaparecer, pero esto no ha sido así. 9 años después estamos viendo grandes desafíos de la violencia en Colombia. ¿Y por qué está ocurriendo todo eso y por qué no ha podido terminar el conflicto? Son muchas las razones estructurales que vive el país y que ameritan reflexiones. Dentro de esas realidades se sabe que Colombia tiene un legado histórico con los problemas del narcotráfico, la distribución de la tierra, la presencia del Estado en muchas regiones y por supuesto los problemas de tipo económico. Podríamos hablar de todos ellos, pero lo que quiero en este espacio y por supuesto dar lugar a las preguntas es contarles un poco del último proceso de paz con las FARC. Particularmente en el escenario de paz en Colombia hay 3 actores principales: las guerrillas, la guerrilla de las FARC, el ELN, el EPL, las organizaciones de autodefensas unidas de Colombia y también las organizaciones de narcotraficantes. En todas estas escenarios pues se expresan formas de desplazamientos forzados, violencia sexual en el conflicto, masacres, homicidios y reclutamientos de niños. Cuando se firmó la paz con las FARC, se les ofrecían a todos los actores de la guerra que pudieran comprometerse voluntariamente a contar la verdad, a pedirle perdón a las víctimas y a reparar por los hechos que habían cometido. Imagínense ustedes, 60 años de conflicto, pues había dejado más de 10 millones de víctimas a lo largo de los años. Y dentro de esas víctimas, pues muchas de ellas eran mujeres, porque el 50.3% de las víctimas registradas son mujeres. ¿Qué ha pasado durante estos años del proceso de paz? Unos desmovilizados, aproximadamente 13.000 miembros de las FARC, miembros del paramilitarismo y miembros del narcotráfico, han comparecido a los tribunales transicionales, pero no ha sido una tarea fácil. ¿Por qué no ha sido fácil? De un lado, porque no han contado siempre toda la verdad; de otro lado, las víctimas quieren mayor reparación; y tercero, porque el Estado tampoco ha tenido toda la capacidad que demandan este tipo de procesos en el país. Pero a pesar de ello también se han presentado situaciones de violencia muy recientes en zonas del norte del país, en el Catatumbo, en el Cauca, en el Pacífico colombiano, donde han sido también asesinados desmovilizados, defensores de derechos humanos, y también se ha afectado a la población civil. Es un escenario difícil, pero es un escenario donde la institucionalidad, particularmente la justicia, está tratando de seguir adelante y de lograr que existan sentencias y que existan verdades, no solo desde la Comisión de la Verdad, sino también en los procesos judiciales. Hablar del fin del conflicto en Colombia no es posible a este punto, pero sí es posible indicar que existe todo un compromiso de la justicia, de la institucionalidad, para evitar las impunidades y sobre todo reconocer cuáles fueron las causas de ese conflicto o de este conflicto que no cesa, y de qué manera el narcotráfico ha sido un elemento clave en la no terminación del conflicto. Colombia en este momento enfrenta unos desafíos muy grandes en temas de tráfico de drogas hacia muchos países de la región, y las expectativas, ¿no?, de
que estas organizaciones criminales pues comparezcan ante los tribunales. La realidad es compleja, como les indicaba, porque tenemos 10 millones de víctimas, cerca de 450.000 víctimas de homicidios durante el conflicto armado, cerca de 13.000 niños reclutados por las Fuerzas Armadas Insurgentes, un número cercano a los 50.000 víctimas de la violencia sexual y 4 tipos de perpetradores, entre narcotraficantes, crimen organizado transnacional, guerrillas y paramilitarismo. Pese a ello, pues yo creo que este ejemplo de justicia transicional es más alentador que lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional en este momento, porque la Corte Penal Internacional, con la llegada del último fiscal de la CPI, decidió cerrar el estudio preliminar del caso colombiano ante la Corte Penal Internacional. Esto supondrá que la justicia colombiana siga haciendo esfuerzos para que estos casos no queden en la impunidad y cerrar así cualquier posibilidad de que la justicia penal internacional ocurra. Es un caso paradigmático en el mundo, es un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades, el país sigue creciendo y sigue creyendo en la institucionalidad, y sobre todo es un momento histórico por los últimos hechos que han sucedido para que la justicia penal y también para que la ciudadanía confíe en el avance de los resultados de las causas, de los actores y de los móviles que han pues tenido tanta violencia en el país en las últimas décadas. Agradeço muito as palavras que nos trazem justamente o último estado das coisas em um país vizinho e amigo como a Colômbia, e que, de certa forma, se repete em vários outros países do nosso querido continente, e, portanto, merece o estudo e a preocupação, inclusive do Tribunal Penal Internacional, que deveria estar fazendo isso, mas, pelo menos até o momento, não foi possível que isso acontecesse, porque nós sabemos que os organismos internacionais também são suscetíveis, muitas vezes, a políticas, e isso emperra uma série de aspectos que deveriam realmente estar acontecendo. Professor Vitor Gabriel é o segundo dos nossos apresentadores, e eu passo a palavra a ele. Muito obrigado, professor eterno, professor Rodas, nosso reitor, professor Rodas. É uma alegria ter aqui, estar ao seu lado, e eu vou fazer uma apresentação muito breve. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de estar aqui uma vez mais no Latin American Studies, que foi uma ideia, que é preciso dizer agora, anunciar, foi uma ideia que surgiu há alguns anos, a partir do convite que foi feito pelo Thomas no tempo em que fomos inaugurar o Latin American Center na época da pandemia em Zhejiang, com a participação, inclusive, da presidenta Dilma. Aliás, já existia o Latin American Studies, mas surgiu a ideia de fazermos um livro comparativo de toda a América Latina. Esse livro está para sair. É um livro que traz mais de 45 autores, especialistas de toda a América Latina, inclusive coordenando a parte de Direito, a professora Paula Ramírez e o professor Thomas Law. E qual era a ideia? Qual é a ideia? Qual vai ser a ideia no futuro? Que esse livro seja o primeiro manual patrocinado pelo Ibrachina, mas que seja o primeiro manual que cuide de toda a América Latina, para os estudos latino-americanos, mas feito por latino-americanos. É muito triste
que nós tenhamos que estudar a América Latina e que os grandes livros e manuais sobre a América Latina venham de Oxford, venham de Yale, venham de Harvard, sem nenhum desprezo, mas não são feitos por pessoas de dentro. Agora, enfim, falar a política do Trump contra essas universidades nada justifica, mas claro que nós estamos aqui fazendo uma produção desde dentro. Dr. Thomas, ontem de manhã, a professora Paula teve, então, na Universidade de São Paulo, no programa Integração Latino-Americana, do qual eu faço parte, falando sobre a realidade colombiana, e o professor Thomas, no semestre que vem, nos dará um semestre sobre a relação China-América Latina. Então, todo esse conhecimento é para tentar fazer um estudo do nosso, como disse o professor Rodas, que tanto se esforça por isso, um estudo do nosso continente por ele mesmo, né, por nós. Então, qual é a nossa proposta? O Ibrachina traz a professora Paula, que tem uma posição, como todos vocês sabem, proeminente no Poder Judiciário, para discutir a Colômbia. Eu tive a oportunidade de, a convite da professora Paula, já conhecer razoavelmente bem a Colômbia, estive lá 4 vezes estudando, fui a primeira vez estudar o Pacto de Paz, porque queria seguir exemplo do professor Rodas e me declinar ao direito internacional. Não consegui, professor, mas estou tentando até hoje. E qual é o meu propósito aqui? Para ser rápido e não tomar o tempo de escutarmos os demais palestrantes, escutar o professor Thomas e, principalmente, a professora Paula, nossa atração. Qual é a relevância para nós de escutarmos a professora Paula? Ela traz um exemplo de justiça de transição. Em determinado momento, a Colômbia pensa, como muitos outros países, que tem que virar a página. E isso pode custar ter que perdoar, apesar das vítimas não quererem que esse perdão, algumas vítimas, né, na maioria das vítimas, não querer que esse perdão ocorra, mas é necessário passar a página. A professora Paula me corrige, mas antes, esse acordo das Farc, que terminou em 2016 e que, lamentavelmente, claro, não funciona do jeito que nós sonhamos, já era tentado há muitos anos. E, lá pelos anos 2000, até antes, professora Paula, o líder das Farc, Timochenko, a não chegar a um acordo, disse ao presidente da época, não seria quem era, então não fazemos agora, nos vemos daqui a 100 mil mortos. Né? Daqui a 100 mil mortos a gente se vê, e efetivamente, né? 100 mil pessoas morrendo para que depois eles sentem um acordo que poderia ter poupado tantas vidas. Mas a questão para nós está, para ser o mais breve possível, na situação brasileira. O que a situação brasileira hoje nos traz, claro, eu vou falar da situação brasileira, mas em comparação com o que é a justiça de transição. Na verdade, o Brasil está entrando numa fase, e nós tivemos aí um filme que ganhou o Oscar, que rediscute o que foi a nossa justiça de transição. Quer dizer, quando acabou a ditadura no Brasil, em 1984, o Brasil optou por manter uma anistia. E o nosso país vizinho, a Argentina, optou por fazer justo o contrário. Então, em 1980, a ditadura argentina durou de 1974 a 1983. Foi mais curta que a nossa. Nós tivemos, pela Comissão da Verdade, eu fico até envergonhado aqui de falar de Comissão da Verdade, porque a nossa Comissão de Mortos e Desaparecidos tem um membro honorário aqui que participou efetivamente, o meu é só leitura e teórica, professor Rodas, que também fez a Comissão da Verdade dentro da Universidade de São Paulo. Mas a nossa Comissão a Comissão da Verdade, né, do Brasil, falar em verdade é sempre muito difícil, mas chegou acho que 480 mortos. Na Argentina, foram mais de 5 mil. Tá? Não que seja, matar mais, matar menos, é a mesma coisa, só dá a noção de dimensões diferentes. Em 1982, terminando o governo, o presidente militar da época, como fez o Geisel no Brasil, quer dizer, paralelamente, fez uma lei de anistia.
Só que é uma autoanistia, e essa autoanistia é proibida por todos os organismos internacionais. Claro, o governo que está saindo comete atrocidades, e ao sair ele fala, estão todos perdoados. Perdoados quem? Ele próprio, obviamente. Então, ele fez essa autoanistia. Mas, no ano seguinte, o primeiro presidente democrático da Argentina, Raul Alfonsín, revogou essas leis de anistia. E começou uma justiça de transição, que seria pautada por algo muito diferente da nossa. Seria pautada pela condenação aos militares. Nós vivemos um processo totalmente diferente. E assim, até hoje, até o dia de hoje, estão sendo julgados os militares que participaram da ditadura da Argentina, né? Houve algumas interrupções, o próprio presidente Raul Alfonsín teve que brecar a sua justiça de transição com duas leis que marcaram lá bastante, lei de ponto final e lei de obediência devida, fazendo restrições, mas grande parte dos processos continuaram. Quando vieram os presidentes Kirchner, eles tornaram também sem efeito as leis de obediência devida, quer dizer, reabriram os juízos, os julgamentos contra os militares. Tá? Então, por exemplo, só o Videla, que era o principal presidente, foi condenado à prisão perpétua, como outros 11 militares foram condenados à prisão perpétua só no primeiro julgamento. Outros casos começaram a aparecer no meio. Para terminar o caso da Argentina, muito rápido, muito interessante, né, tetricamente interessante, era um caso dos voos da morte. Para quem vai na Argentina, pelo Ibrachina eu tive a oportunidade de ser observador das últimas eleições lá, eles nos levam à escola, a ESMA, que é a escola militar, e a partir dali, só ali estiveram 5 mil pessoas e 20% delas desapareceram ali mesmo, né? E quando se entra lá, se vê um avião, e esse avião era um dos 4 aviões que tiravam as pessoas dali da escola da aeronáutica, a escola militar aeronáutica, e levava para o meio do mar e atirava as pessoas vivas no meio do mar. Era para os corpos irem parar na Antártida, teve um desvio de rota, esses corpos foram aparecendo no Uruguai e no Chile, depois de muito tempo. Então, em 2022, nós tivemos os últimos julgamentos dos chamados vuelos de la muerte, com condenações já não à prisão perpétua, mas com várias condenações aos militares. Quer dizer, foi um processo contínuo. Isso, na Argentina, continua até hoje, nunca parou. Tentaram brecar, nunca parou. No Brasil, o filme do Walter Salles levantou muito a questão. Um dos ministros do STF disse que teria que reabrir os casos contra aqueles que mataram o jornalista que é dos protagonistas do filme, porque não precisaria rever a nossa lei de anistia. Não precisaria rever a nossa lei de anistia porque a ocultação de corpos é um crime permanente. E, então, enquanto o corpo não aparecer, quem não disser onde está o corpo está produzindo crime até hoje. Muito difícil de aceitar essa tese, mas essa tese é importada dos casos dos vuelos de la muerte, que, por uma outra saída jurídica, chegou a isso. E a nossa lei de anistia? A nossa lei de anistia foi condenada, a nossa anistia de 1979 foi condenada 2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma vez pelo caso da guerrilha do Araguaia, nos anos 2008, se não me engano, e mais recentemente, em 2018 ou 2020, no caso Vladimir Herzog, que todos nós sabemos são casos de execução dos militares. Qual é o problema? A Corte Internacional
de Direitos Humanos diz: Brasil, revogue, né, considere inconstitucional a sua anistia, porque é uma autoanistia como a da Argentina. Qual que é o problema? Não vou dar a conclusão, só os pontos, né, os pontos principais. Qual que é o problema? A nossa emenda constitucional, isso o STF já decidiu em 2010, a nossa emenda constitucional 26, já com Sarney presidente, Ulisses Guimarães no Congresso, revalidou a anistia. Então, a anistia não é dada pelos militares, a anistia é feita pelo Congresso Nacional. A nossa Constituição, nos atos de disposições transitórias, fala em anistia. A lei de 1995, que criou, pelo Fernando Henrique, que criou a Comissão dos Mortos Desaparecidos, que faz parte do professor Rodas, e que começou a dar as indenizações, autorizou indenizações às vítimas da ditadura, no parágrafo 2º, no artigo 2º, é muito claro em dizer que está revalidando a anistia. E, além disso, o STF, em 2010, julga a anistia como válida por esses argumentos que eu acabei de dizer. Então, temos 3 países aqui no nosso Latin American Studies, Thomas, professora Paula, 3 países com trajetórias diferentes. A história da justiça transicional, isso a ONU diz muito claramente, a história da justiça transicional é a história de experiências. Nós não temos uma experiência clara, mas a mais recente, e a que mais fez teoria, é a da Colômbia. Nós temos, num extremo, a Argentina, que disse nunca mais, como o Tribunal de Nuremberg, né, o informe nunca mais, que isso não ocorra de novo, e para isso tem que ter punição. Temos, no outro extremo, o Brasil, que entendeu que nós somos um povo pacífico, enfim, e que nós não queríamos voltar os olhos para trás. E, no meio termo, temos o caso da Colômbia, que está fazendo um processo mais lento, que não é uma questão de ditadura, mas é uma questão de violação massiva de direitos humanos, como disse a professora Paula, num número extremado, assim, muito maior, e que faz com que, nesse processo agora de revisão, o STF, bom, então, enfim, o STF está propondo a revisão tanto pelo caso do corpo desaparecido, declaradamente por um ministro. Ele disse, está nos jornais, eu assisti o filme e eu fiquei chocado, então quer fazer revisitar a partir do filme, bom, a partir do filme não, mas considerando que o filme influenciou. E nós temos também uma ADPF no STF tramitando para que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos seja obedecida e que se revogue a nossa anistia, se entenda inconstitucional, a partir da condenação do caso Herzog. Aí fica a pergunta: nós temos que voltar 40 anos atrás e fazer um processo de justiça, ou essa justiça seria uma vingança a partir do momento em que as pessoas que estão que viveram 40 anos de anistia já construíram um novo país. Nesses momentos, o que nós temos de conclusão, como o professor Rodas falou, é que estamos em situações muito parecidas. Olhamos Argentina polarizada, partida ao meio, Colômbia, eu escutei pela professora Paula, creio que a esposa, a professora Paula, do Miguel Uribe, dizendo: estamos num país em guerra, né, declarando, olha, essa morte não vai ficar assim, quer dizer, essa morte demonstra um país em guerra entre direita e esquerda, no caso lá, perdão, não perdão. Os Estados Unidos, nós estamos vendo o que é, e o Brasil, não preciso nem falar, né? Então, quer dizer, todo esse, não chego a conclusão nenhuma, mas para os juristas, e eu vejo tantos estudantes meus, e vejo tantos juízes, magistrados, vejo militares também, com muita alegria, para todo esse caldo da sociedade, que o Ibrachina une, Thomas, eu acho que é uma reflexão que nós vamos continuar a fazer para chegar em 2030, que é o tema do Thomas, em algo melhor do que está agora. Obrigado. Professor Vitor Gabriel colocou não só a sua sabedoria, mas também o seu coração nas palavras que colocou, que acaba de pronunciar, e que compõem juntamente com a nossa
ministra. E agora, com a palavra, o professor Thomas Lau, para a sua alocução. Alô. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar ao lado do professor João Grandino Rodas, também da doutora Paula, do professor Vitor. E quando eu converso com a doutora Paula, já tivemos 2 encontros, inclusive ela participou do nosso podcast agora há pouco, ela também fez Salamanca, e é onde nós, do SEDES, professor Rodas, estivemos em Salamanca com os nossos pesquisadores, a Dulce. Então, foi um momento bacana de discussão. A gente tem ouvido muito a doutora Paula falar sobre a Colômbia e suas questões internas, mas eu também aqui, no nosso papel, professora Paula, obviamente que a nossa ideia é falar de paz, justiça, liberdade e do fortalecimento das instituições, né? A gente vai falar muito sobre questões importantes, né? A gente está falando da ODS 16, mas tem o ODS 17, que são as parcerias, e trazendo nesse contexto da Agenda 2030, professor Rodas, a gente sempre traz aqui nesse palco, que já é a natureza do IBRA-World, que é discutir temas que envolvam Smart Cities, cidades inteligentes. Então, trazendo um pouco esse contexto, doutora Paula, a gente sabe que, agora, recentemente, na última reunião que o Lula participou da China, foi a reunião do CELAC, que é a Comunidade Países Caribenhos e a Integração Latino-Americana, numa discussão que ocorreu em Pequim com diversos atores, presidentes na China. O presidente Lula participou de forma como um grande protagonista, mas também participou o presidente da Colômbia e o presidente do Chile, e eles assinaram a nova Rota da Seda, que é o BRI, o Belt and Road Initiative, que tem uma tendência importante de integração e desenvolvimento. Então, a nossa ideia aqui é ainda perguntar para Vossa Excelência como é que está essa situação na Colômbia, se com essa assinatura do Belt and Road Initiative, que também é um instrumento importante de fortalecimento das instituições, também são focados no gargalo da infraestrutura, como é que está essa situação e como é que está também a capital, Bogotá, em relação às cidades inteligentes. Eu sei que tivemos aqui os debates com os prefeitos, e à frente dos prefeitos visitaram Bogotá, porque lá tem foi um grande desafio de fazer uma cidade mais segura, mais inclusiva e com mais tecnologia. Então, além dessas indagações que a gente queria fazer para Vossa Excelência, como é que funciona o sistema judicial da Colômbia? Como é que funciona a Suprema Corte da Colômbia? Quais são as suas funções? Se existe, por exemplo, os recursos extraordinários, como são os casos que são decididos na Colômbia, se a mídia também fica toda hora em cima dos juízes, como é que se dá essa relação entre a Suprema Corte com a população da Colômbia? Então, eu só queria colocar essas questões, que eu acho que é uma pergunta, eu acho que de cada um de vocês, e colocaria, então, essas indagações, professor Rodas, para a nossa convidada especial de hoje. Creio que, antes de nós todos podermos nos pronunciar, poderíamos passar a palavra para a nossa ministra, para que ela nos orientasse sobre os pontos que o Thomas levantou. Por favor. Gracias, profesor Lo, por sus preguntas y por su reflexión. No sé cuántos de aquí han visitado Colombia. Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín, mi ciudad, que es muy poco conocida, que se llama Ibagué, que es la capital latinoamericana de la música. Colombia, yo les quiero dar 5 datos claves para responder estas preguntas. Colombia es un país que tiene 50.2 millones de habitantes. Es un país que tiene 45 departamentos, están todos los pisos térmicos en el país, estamos desde el Caribe hasta la Amazonia, y es una nación pluriétnica, multicultural, que tiene una constitución política de 1991.
Esta constitución fue fruto de un movimiento estudiantil denominado la Séptima Papeleta, donde los estudiantes de las universidades buscaron a través de la democracia un cambio de una constitución de 1886. Y esa constitución es la que ha marcado el punto de inflexión en el país en la defensa de los derechos colectivos e individuales de toda la nación. Con la Constitución de 1991, pues se reconoció un sistema presidencialista puro, muy parecido al norteamericano, donde el presidente representa la unidad del Estado, es el máximo comandante de las fuerzas militares, es la máxima autoridad administrativa y es quien ejerce el poder ejecutivo. Por eso tiene tanto poder un presidente. Y hasta el momento en la historia republicana de Colombia, ningún presidente ha sido derrocado del poder por un tribunal de justicia o por algún tipo de debate político, a diferencia de lo que ha pasado en otros países como Brasil o en Perú. Casi que la figura del presidente en la práctica es inviolable e inmune, porque quien lo investiga es el propio Congreso de la República y allí no han habido, yo creo que más de 2 sentencias contra magistrados en toda su historia reciente. El caso político que más avanzó contra un presidente fue contra Ernesto Samper en la década de los 90 por un tema de narcotráfico con los cárteles de la droga, por unas filtraciones de comunicaciones. Sin embargo, él terminó su mandato. Esto significa que en Colombia el Poder Ejecutivo encabeza el presidente, el Congreso de la República y el Poder Judicial, sistema de pesos y sistema de contrapesos. La independencia de los 3 poderes se ha mantenido y se mantiene en este punto, que es lo que garantiza la fuerza democrática. Y dentro del Poder Judicial colombiano está la Corte Constitucional, que defiende la Constitución, que estudia las leyes para que no sean contrarias a la Constitución, y la Corte que más capacidad tiene en este momento de incidir en las nuevas leyes que se están promoviendo en el país. Si abrimos un periódico colombiano hoy, los grandes debates de la historia colombiana se están dando en la Corte Constitucional. El presidente Petro quiere convocar a una consulta popular a través de un decreto. La Corte Constitucional está estudiando, pues este decreto no ha salido todavía, pero está estudiando también otras leyes y por eso el sistema de los contrapesos funciona. Lo que corresponde a la justicia ordinaria es la Corte Suprema de Justicia, donde hay 3 salas: la penal, la civil y la laboral. Y en la Corte Suprema de Justicia pues llegan los casos más digamos, más relevantes, y también llegan las extradiciones, porque la historia colombiana, a diferencia de la historia brasileña, pues sí tiene un legado de extradiciones hacia los Estados Unidos muy grande. Yo creo que es el país del mundo que extradita más ciudadanos hacia los Estados Unidos, y particularmente por el delito de narcotráfico, y a esta corte es a la que le corresponde estudiar todos los temas de extradición, casación y revisiones. Y está el Consejo de Estado, que se ocupa de lo contencioso administrativo. Hay muchas cortes en Colombia, además de del Poder Judicial propiamente dicho, que son el Consejo de la Judicatura y la Comisión de la Magistratura. Habrá más de 100 magistrados, yo creo que de altas cortes en este momento en el país, pero se justifica por la cantidad de asuntos y por la trascendencia de las decisiones. Además de la justicia ordinaria está la justicia transicional, que es la que desarrolla no solo el proceso de paz con las FARC, sino también el proceso
que adelantó el presidente Álvaro Uribe en el año 2005 con los grupos paramilitares. Coexisten esos sistemas y tenemos justicia penal indígena, justicia para adolescentes y justicia penal militar. En el caso de Colombia, todas estas cortes principales están en la ciudad de Bogotá y la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 hizo que la justicia se modernizara forzosamente acudiendo a la tecnología. Sin embargo, estamos aprendiendo, estamos también conociendo experiencias que han sido exitosas en Brasil, en Chile y en Argentina para poderlas aplicar en el país. Entonces diría que el sistema judicial es robusto, unido a la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano de investigación que tiene cerca de 40.000 empleados y que se ocupa de investigar todos los delitos en el país. Colombia ha copiado o ha traspolado el sistema acusatorio penal un poco en la mirada de los Estados Unidos, procedimiento americano, código penal de tendencia europea, copió parte del sistema español y alemán y criminalidad colombiana. Eso llévenlo ustedes a un proceso, a una audiencia, pues es terrible, porque hay una teoría muy buena, pero hay una realidad impresionante que se ve a diario. Entonces yo creo que el sistema teóricamente funciona muy bien, pero no es suficiente para dar tantas respuestas transicionales, ordinarias y especiales, pero en ese sentido la tecnología y particularmente la inteligencia artificial vienen dando nuevas soluciones. Un ejemplo, imagínense la Colombia profunda, una víctima que quiera ir a la justicia transicional y tenga que coger desde un caballo o una pequeña embarcación, un bus para llegar a Bogotá por días, pues sería muy difícil. Y la cooperación internacional está trabajando mucho con sistemas de videoconferencia, donde la víctima ya no se tiene que desplazar y donde ella puede comparecer al proceso a través de la tecnología. También ha servido para encontrar o reconstruir o buscar el paradero de desaparecidos, reconstruir escenas del crimen, poder darle a las víctimas a través de la tecnología soluciones más innovadoras y más idóneas. Y otro sentido también ha sido para los jueces poder utilizar la inteligencia artificial y la analítica de datos para estudiar millones de documentos que tiempo atrás resultaban impensables. Entonces, vivimos con todas estas innovaciones de la tecnología y particularmente la Corte Suprema de Justicia sí está utilizando inteligencia artificial en el manejo de la documentación y en la analítica de datos para crear jurisprudencia. Creio que agora nós temos a base para continuarmos, obviamente, a estudar o direito colombiano e realmente algo que se fala muito da América Latina é que a Cordilheira dos Andes nos separa, né? Então, na realidade, por tradição, o Brasil sempre esteve mais voltado para a Europa e os demais, pelo menos a maioria, para os Estados Unidos. E não havia uma correlação interna, pelo menos histórica, durante séculos, o que agora começa a diminuir, inclusive pela tecnologia, mas é importante que a gente conheça alguém para, de certa forma, nos ligar ao país. E a nossa ministra, certamente, é um exemplo importante, porque se ouvirmos falar da Colômbia, nós vamos lembrar dela, da sua simpatia e do seu conhecimento, e vamos estar, assim, mais determinados a aprender aprofundadamente a respeito da Colômbia. Eu gostaria
agora dizer algumas palavras, e eu começaria justamente pelo seguinte. Estava há pouco, durante ontem e hoje, assistindo um concurso para professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E um aspecto que o professor Vitor Gabriel acaba de dizer, justamente estaria ligado a algo que um dos candidatos, dos dois candidatos, colocou logo no início da sua fala. E o que ele disse? Um aspecto que aqueles que trabalham com direito sabem, que o Brasil não foi, e agora que começa a ser mais interessado em direito comparado. E tanto que o próprio Departamento de Direito Internacional dessa faculdade que acabo de dizer, passou o seu nome já há uns 10, 15 anos para Direito Internacional e Comparado. Mas eu nunca havia pensado naquilo que um dos candidatos disse. O que ele disse? Que o direito comparado, se nós olharmos, era, de certa forma, uma maneira, não estou dizendo que concordo com isso, de fazer com que o direito dos países maiores fossem transplantados para nós. Nunca pensei nesse aspecto, tanto que ele deu uma aula sobre um determinado tema de direito civil, que era a posse, e ele usou praticamente, segundo disse de início, os professores do Brasil, para verificar o que o brasileiro pensava sobre a posse. Então, eu nunca havia notado que realmente, e sempre fui entusiasta do direito comparado, mas nunca havia percebido esse aspecto, que pode ser verdade. E nesse aspecto, e nessa colocação, foi o que o professor Vitor Gabriel nos disse, quando falava justamente da questão de nós nos apropriarmos e, de certa forma, uma palavra que não se pode usar hoje, mas ela explica, nos travestismos, de certa forma, com o direito estrangeiro, e nós precisaríamos dar também importância ao nosso direito, não desprezando, mas, de certa forma, não simplesmente usarmos o Magister Dixit, a história do que disse a pessoa superior e mais antiga e mais respeitada, como sendo lei absoluta. E aí ligaria com algo que ele falou da anistia, todos perceberam que ele é favorável à manutenção, e eu diria, ele mesmo falou da minha participação durante 7 anos na Comissão dos Desaparecidos Políticos, quando a lei foi promulgada no início da década de 90. E lá tínhamos a possibilidade de verificar justamente toda a documentação que existia sobre tanto os militares quanto os que estavam contrários aos militares. E diria que nós estamos numa plateia entre amigos que, de certa forma, não tinha bonzinho nem de um lado nem do outro. Então, na realidade, no momento em que se fala da anistia, se fala justamente, não é no esquecimento mal, é no esquecimento positivo, no sentido de que, para haver paz, precisa, em um determinado momento, acabar com aquilo que os latinos diziam, si vis pacem para bellum, ou seja, se desejas a paz, prepare a guerra. Isso não funciona, porque a guerra vai se perpetuando, e é o que ele disse absolutamente sobre a Argentina. Sobre a questão do Tribunal Penal Internacional, é uma outra experiência pessoal, foi mais ou menos, foi quase que concomitantemente a esse momento da participação na Comissão dos Desaparecidos Políticos, em que havia representante, depois mudou bastante, as leis foram mudadas com os presidentes posteriores, mas tinha representante de todos, tinha representante do Exército, dos militares, tinha representante das vítimas, então era, de certa forma, alguma coisa não extremamente cara ao Brasil, porque as indenizações eram limitadas, eram, eu diria, quase que simbólicas, o que mudou posteriormente, mas
realmente, o outro momento importante foi quando se começou a pensar, na década de 90, sobre o Tribunal Penal Internacional. Os países, cerca de 150 países, mandavam, e o Brasil também, a cada 2 meses, uma sessão de 20 dias na ONU, no grande hall que todos nós vemos da Assembleia Geral, os representantes do país. E, na época, como consultor jurídico do Itamaraty, tive a possibilidade de chefiar essa delegação, que preparou durante 4 anos o projeto daquilo que foi o tribunal, daquilo que foi o Tratado de Roma, que foi aprovado e entrou em vigor em pouquíssimo tempo. É interessante notar como as coisas acontecem sem uma grande previsão. As primeiras reuniões, o que se conversava? Dizia assim, que crimes nós vamos sugerir para colocar na convenção e vamos fazer o anteprojeto? Quais os crimes? Então, realmente, começou do nada. Não havia ninguém para dizer, coloquem X, Y, Z. Foi justamente essa Assembleia de representantes do mundo todo que começaram a conversar, e tal crime, e tal outro. E, muitas vezes, também entrava dentro dessa questão o aspecto político, no sentido de dizer, mas adianta por tal crime? Será que, se colocar, esse tribunal não vai acontecer? E assim foi, durante 3 ou 4 anos, fazendo o anteprojeto da comissão. Então, primeira coisa interessante é que precisava um número muito grande de ratificações dos Estados, 60. E, pela história do direito internacional, a gente sabe que há muitos tratados que nunca chegam a entrar em vigor, é o que eles chamam de tratados natimortos, porque não conseguem o número total. Mas, naquele momento, em pouco tempo, em questão de 5, 6 anos, se conseguiu mais do que as 60, bem mais, e entrou em vigor o Tribunal Penal Internacional. Eu acho que ele só entrou em vigor porque ninguém percebeu a magnitude que poderia ser. A magnitude no sentido que nós todos sabemos que os Estados ainda são considerados soberanos, mas isso é bem distinto daquilo que foi a soberania no passado, não é? A soberania não existe mais na sua totalidade por uma série de razões que nós não vamos entrar agora, no momento, nessa discussão, mas é importante perceber que, talvez, os Estados que ratificaram, e passaram de 100 logo em seguida, não perceberam que estavam assinando um documento, talvez o mais profundo no término da soberania estatal. Porque, ao criar crimes internacionais e fazerem com que até mesmo chefes de Estado pudessem responder sobre isso, desde que fizesse parte da Convenção, obviamente, os grandes países nós sabemos que não fazem, e não fazem espertamente, porque sabem dessa problemática. A grande parte dos outros países assinaram, muitas vezes, para se mostrar, de certa forma, como sendo os bonzinhos dentro da comunidade internacional, porque existe lá dentro, inclusive, a possibilidade de extraditar nacional, mas com um outro nome. E nós sabemos que é quase um tabu essa questão de extraditar nacional, e aí o que aconteceu? Tem outro nome, não tem esse, e o Brasil, para poder ratificar rapidamente, o que ele fez? Dizia, não, extraditar é para outro Estado, mas entregar para o Tribunal Internacional não é extradição. Mas, voltando à linha, o que eu diria era o seguinte, se cria um documento que começa a vigorar no começo desse século e que tem uma grande importância teórica. Aí entra o ser humano, que somos todos nós. E entrando o ser humano, entra a política. E por isso é que a gente vê hoje, além dessa questão que a nossa ministra falou a respeito do tribunal, desse caso específico, e que, obviamente, é político,
nós verificamos que as nomeações das pessoas dos tribunais internacionais são feitos justamente com, eu diria, não é muito técnico, mas com cotas de pessoas de vários países que podem pleitear para se transformar ou quer funcionários, quer até mesmo em juízes ou promotores desses tribunais, e aí entra a política, e aí nós verificamos, do mesmo jeito que no Brasil a gente vê como é, não hoje, sempre foi assim, na Colômbia também não é. O desenho é muito bonito, mas a prática acaba, muitas vezes, sendo contaminada por outros assuntos, e nós ficamos... Realmente, se esse tribunal funcionasse como deveria e como está escrito, nós teríamos realmente um início importante para que guerras tais quais as que acontecem hoje não mais acontecessem pela responsabilização das pessoas. Mas, se a gente for olhar quem foi responsabilizado pelo Tribunal Penal Internacional e quem não foi, mesmo fazendo parte do tribunal, nós já vemos a capacidade de nós, seres humanos, em acabar realmente com teorias bonitas e práticas realmente mal feitas. Mas, para terminar, diria, no começo da década de 70, quando, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, se formulou a pós-graduação, uma das matérias que entrou nessa pós-graduação era Direito Penal Internacional. E esse Direito Penal Internacional foi assinalado para o Departamento de Direito Internacional. E ninguém queria dar essa matéria. Por quê? Era muito difícil. Quer dizer, de certa forma, nós criamos a matéria antes que o fato e o direito da matéria existisse. E o fato é que, com o passar do tempo, e com tribunais ad hoc, que nós tivemos vários, que também tiveram sua importância e também tiveram a sua influência política, infelizmente, mas, de qualquer jeito, a gente não pode pensar que, porque o ser humano pode destruir as coisas, nós não vamos fazer mais nada no futuro, e esperamos realmente que, em algum momento, as coisas passem a funcionar de uma forma mais lógica e mais racional. Nós temos ainda alguns minutos e, realmente, passo à plateia. Quem desejar fazer alguma questão, por favor. Peço a gentileza, quem quiser formular alguma pergunta, que eu vou até aqui. Bom, antes de mais nada, boa noite. Muito grato e muito honrado pelo convite do professor Dr. Thomas Law. A minha pergunta é extremamente prática, um pouco retórica também, mas nossa ministra, Paula Andrea. No Brasil, nós temos, desde o século passado, alguns instrumentos para esses acordos criminais, né? Pequenos delitos, a transação criminal, depois a suspensão constitucional do processo. Recentemente, nós temos o acordo de não persecução penal, que é uma espécie de plea bargain do direito americano. Mas eu não consigo vislumbrar no direito brasileiro qualquer instrumento que viabilize esse acordo, essa tratativa com o crime organizado, com organizações terroristas. Então, eu pergunto à senhora como é que isso funciona lá na Colômbia, essas tratativas em grande escala, né? Segundo, quem a faz? Né? E terceiro, me perdoando o trocadilho infame, né?
na eterna pergunta de Bobbio, quem fiscaliza o fiscal? Bueno, creo que la segunda me la pudiera repetir, por favor. La segunda pregunta. Quais são os instrumentos de acordo dessas negociações criminais que a Colômbia oferece e quem executa essas negociações? Bueno, hay dos realidades frente al crimen organizado y es si el crimen organizado, llámese narcotraficantes o terroristas, hicieron parte del conflicto armado hasta el año 2017, que entra en vigor el acuerdo, esos crímenes pueden ir a justicia transicional. Inclusive el delito de narcotráfico como un delito conexo a los crímenes contra la humanidad o a los crímenes de guerra, porque la realidad ha demostrado que el narcotráfico es como la gasolina que mueve el vehículo de la guerra y que tanto paramilitares como guerrilleros e incluso agentes del Estado hicieron acuerdos con narcotraficantes para comprar armas, para darles vías libres para traficar e incluso para recibir contraprestaciones de los narcotraficantes. Entonces, un narcotraficante que hubiese sido parte de estos crímenes podría irse a justicia transicional siempre que reconociera su participación frente a graves violaciones a los derechos humanos. Pero el tema de la pregunta es tan interesante porque el gran conflicto jurídico en Colombia hoy es la llamada paz total del presidente de la Nación, Gustavo Petro, que dice que después del acuerdo del 2017 debería firmarse y reconocerse a los narcotraficantes la condición de gestores de paz, porque no puede haber una paz sin los narcotraficantes. Pero esto pues choca en la realidad con varias cuestiones. Una es que el narcotráfico es un crimen transnacional y allí en los Estados Unidos y en otros países del mundo pues hay investigaciones contra los narcotraficantes que no perderían su fuerza por acuerdos de paz en la práctica. Dos, que el narcotráfico es un gran negocio y está unido al lavado de activos y a otros delitos. Entonces, la confianza que estas personas realmente entreguen la información, entreguen los bienes, digan la verdad y no vuelvan a delinquir es un gran desafío. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren gozar de impunidades parciales y luego seguir delinquiendo y la sensación de impunidad es total. Y en tercer lugar, porque la práctica está demostrando que hay más de 5 actores en este momento que están interrelacionados. El cártel del Golfo, que surge de movimientos paramilitares, las guerrillas más sanguinarias en este momento que son el ELN, las guerrillas disidentes de las FARC, el EPL y grupos de narcotráfico organizado que están generando una sensación de mucha inseguridad y de desplazamiento forzado. Entonces, ¿cómo negociar en esta situación? Realmente es bien difícil. Pero pensemos que no hay ley de paz total y un narcotraficante quiere negociar con la justicia colombiana para evitar la extradición o incluso si no tiene un proceso de extradición. Como el sistema es copiado de los Estados Unidos, los delitos pueden tener preacuerdos y negociaciones. Entonces un narcotraficante dice quiero negociar con la justicia y se le puede descontar hasta el 50% de la pena. Y esto supondría penas que no van a superar los 10 a 15 años de prisión. No se les concede principios de oportunidad, o sea, no hay perdones totales porque esos delitos no son perdonables o amnistiables. Y en tercer lugar, si no quiere preacordar, si no quiere negociar, pues tendría que cumplir penas que pueden ir hasta los 30 años de prisión. ¿Qué pasa en la práctica? Muchos narcotraficantes prefieren ir extraditados
que ser investigados en el país. Muchos de los más grandes ya han ido y ya han regresado. Entonces, digamos que valdría la pena reconsiderar lo que en la práctica está sucediendo, sobre todo cuando la legitimación de los bienes del crimen organizado se puede hacer con testaferros, con terceros, y eso no deja de ser un buen negocio. Hay otra realidad, y es a veces los fiscales que investigan estos casos pues tienen miedo de adelantar esas investigaciones. Ayer veía una noticia de un fiscal que fue asesinado y la primera pregunta que uno se hace es: ¿lo mataron por investigar o qué pasó? Al parecer lo mataron por sacar dinero del banco y no tener medidas de seguridad, pero se tiene que investigar qué pasa. ¿Quién investiga a los fiscales? Los fiscales los puede investigar la propia fiscalía, ¿no? Los fiscales no tienen fuero y tristemente hay un caso, dice un refrán que se usa mucho en Colombia: la ropa sucia se lava en casa, pero les voy a contar un caso que es como traído de Netflix, pero como dice el profesor Víctor, que Netflix no le hace mucha buena propaganda a Colombia. Yo no me he visto estas series, pero bueno, este caso es un caso que refleja esta pregunta, y es el caso del fiscal jefe de la unidad anticorrupción. Si es fiscal jefe de la unidad anticorrupción, no debe ser corrupto. Pero este fiscal fue extraditado a los Estados Unidos por corrupción. ¿Y por qué? Porque el fiscal le invitaron a una conferencia en Miami, y aprovechando la conferencia en Miami se reunió con un investigado que estaba evadido de la justicia y le pidió dinero para su investigación. Pero lo que él no sabía es que era una operación encubierta con las autoridades norteamericanas. Entonces, él plantea el soborno en un centro comercial de Miami Beach, va a retornar a Colombia y en el duty free le compra a su esposa cosas con el dinero que le habían pagado, y esos billetes estaban trazados. Y llega el domingo feliz a Bogotá, el lunes va a su oficina muy orgulloso de haber dado una conferencia en Estados Unidos, y lo capturan las autoridades colombianas y se inicia un proceso de extradición. Fue extraditado a los Estados Unidos, negoció, se le impuso una pena de menos de 3 años, volvió al país y hoy día es el abogado estrella de uno de los casos de corrupción más sonados del país. Entonces, algo no está funcionando bien, y creo que valdría un poco la pena en el caso colombiano pues analizar si en este tipo de sucesos la persona tiene que tener un castigo más grande, o al menos tiene que restringírsele su tarjeta profesional para el futuro, o cómo podemos generar más conducta ética cuando el mensaje puede ser que ser pillo paga, ¿no? Y no es lo que se quiere. Y no sé si había otra pregunta adicional. No, creo que lo he respondido. Gracias. Consulto se há mais uma questão do presidente público. Obrigado. Bueno, inicialmente quisiera felicitarle, doctora Paula Ramírez, por su excelente exposición, y me gustaría preguntarle sobre ese cambio que hubo en el sistema de selección de jueces en México, donde a través de una enmienda constitucional se cambió el sistema para que todos los jueces y juezas sean electos por voto popular.
Acá llegó la noticia de que el presidente de Colombia estaría considerando la idea también para introducirlo en su país. Entonces, me gustaría saber si realmente existe en Colombia algún movimiento hacia esa dirección y también qué piensan los miembros del Poder Judicial colombiano de ese nuevo sistema mexicano. Gracias. Pues lo podría responder desde mi óptica personal y creo que es bastante complicado, por no decir peligroso, para garantizar la independencia de los poderes públicos. Si nosotros miramos el sistema federal norteamericano, en el sistema federal norteamericano todos los fiscales y jueces llegan por selección de méritos y por unas carreras y por unas trayectorias excepcionalísimas que garanticen no solo la calidad de sus decisiones, sino también la independencia y la fortaleza de sus fallos y de sus actuaciones. En el sistema estatal americano, los fiscales sí son elegidos popularmente, pero eso significa que el fiscal tenga un gran compromiso con la ciudadanía de no perder un caso, porque si lo llegara a perder, pues prácticamente se quedaría por fuera del sistema. Creo que la situación de América Latina en general no es comparativa con el sistema norteamericano y me parece que una garantía de independencia judicial viene también por el conocimiento y por la idoneidad para poder decidir los casos. A diferencia de lo que decía Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote de la Mancha, que para ser un buen abogado se necesita lógica y sentido común, creo que el conocimiento es requerido en este tipo de actuaciones. En Colombia hay esa idea en el aire, pero el Poder Judicial en su conjunto creo que es más creyente de un sistema de profesionalización, un sistema de méritos y un sistema de alta calidad que garantice que esos jueces no sean elegidos, por ejemplo, fruto de corrupción o fruto de alteración del sistema electoral, o que incluso haya organizaciones no santas que financien esas campañas políticas y finalmente allí no lleguen los mejores. Creo que la democracia representativa está destinada al poder ejecutivo y al poder legislativo, pero la autonomacia del poder judicial pasa por otros sistemas de elección. Gracias. Mais alguma pergunta, presidente público? Nenhuma pergunta mais. Passo então, neste momento, às considerações finais, senhores expositores, por gentileza. Eu perguntaria à nossa ministra se ela gostaria de fazer as considerações finais dessa conversa. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio donde nos hemos comunicado en español, en portugués, y es una muestra de esta unión latinoamericana y sobre todo de los esfuerzos de este título de la conferencia, que es Justicia, Libertad de los países latinoamericanos, que son los grandes desafíos en los tiempos que vivimos por la geopolítica internacional. Entonces, felicitar al profesor doctor Thomas Law por este esfuerzo tan importante en este quinto seminario, darle el reconocimiento al profesor Rodas por toda su sabiduría y por toda su trayectoria, no solo para el Brasil, sino para Latinoamérica, y al profesor Víctor Rodríguez, gran amigo, colega y cómplice de muchas actividades académicas para seguir trabajando hacia el futuro. Son más las cosas que nos unen como región que las que nos separan, y yo me voy de esta experiencia de Brasil pues con muchas ganas de volver y también con ganas de transmitir todo lo que he aprendido aquí en una de las capitales mundiales del conocimiento, donde
todo es posible a nivel de investigación y a nivel de producción de ideas, así que muchas gracias. Só me resta agradecer, professora Paula, e a todos. Eu fiz um comentário. Nós estamos no 5º Seminário Latino-American Studies, mas a professora Paula já participou de outro. Como ela disse, somos cúmplices em muitas questões, inclusive estudo da justiça negociada. A Colômbia tem muito para nos ensinar, uma experiência enorme sobre funcionamento de Suprema Corte, de Corte Constitucional. A experiência colombiana é tremenda e, como eu disse, aliás, como a professora referiu, eu gosto de dizer, eu sou um grande fã das séries colombianas da Netflix, mas, de fato, ela nos deixa, a impressão não é a real, né? É um país tão seguro, é um país seguro, não é seguro como o nosso não é, né? É um país que a corrupção, como no nosso, existe, mas é um país que tem muito para aportar para nós. Em direito penal, nós temos penalistas internacionalistas, como a professora Paula, tem muitos, mas nós, como o professor Thomas sabe, nós selecionamos os melhores, né, Thomas? Então, trouxemos a professora Paula, é um grande orgulho, muito obrigado, como é um grande orgulho para mim, sempre estar ao lado do Thomas, que facilita, promove e faz de tudo para que sempre tenhamos uma plateia tão boa, e ao lado do professor Rodas, que foi fazer um comentário sobre a fala e nos deu uma aula sobre a formação da soberania nacional e do Tribunal Penal Internacional. Então, aprendi muito e, por isso, eu posso ficar grato, agradeço a todos. Da minha parte, eu também quero agradecer a professora Paula. Foram 2 dias de bastante conhecimento. Eu também queria registrar a presença de algumas autoridades, Dr. Walter, né? A gente não fez aqui a sua presença, não falamos, doutora Márcia também, que está aqui hoje, desembargadora Tânia, professora Maria Tereza também está aqui conosco, e também doutora Thalita, que eu estou vendo aqui, da Defensoria Pública, os professores Armando Rovai, doutora Elaine, que está aqui conosco hoje, e também o coronel Tiago, que é da Força Aérea Brasileira, que está presente aqui hoje. Então, queria agradecer a todos, e a gente fica aqui, Marcelo, como um hub, né, de contatos, junto com o professor Rodas, que é o nosso presidente do SEDES. Então, muito obrigado a todos. Nós temos um limite de 2 horas para a gravação, que isso é, de certa forma, eternizado nas gravações e não se limita pura e simplesmente a chegar a todo esse número de pessoas nesse auditório. Eu gostaria, antes de terminar, lembrar também a presença da desembargadora Vera Jukovski, minha antiga colega no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que aqui está. Venha mais vezes. E diria justamente o seguinte, de agradecimento à nossa ministra Paula, por nos trazer a Colômbia mais perto. E o que eu pediria a ela? Sei que talvez não esteja nas atribuições do tribunal, mas se nós tivéssemos um intercâmbio universitário e cultural maior, nós nos conheceríamos melhor. Justamente, não tenho dados, mas os intercâmbios com a Colômbia, pelo menos, não são possíveis de serem notados. Se ela pudesse levar ao ministro da Educação e ao ministro das Relações Exteriores do país irmão, essa importância, e talvez, se ele poderia começar algum tipo de ligação para sermos efetivos e não esperarmos sempre as burocracias estatais, que eu acredito desconfiando, poderíamos começar algo aqui justamente dentro desse marco em que o professor
Vitor Gabriel e o professor Thomas tão bem fizeram, desinteressadamente, ou melhor, interessadamente, pela cultura e pelo saber. Muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra, então, ao nosso locutor oficial. Convidamos, então, agora aos senhores integrantes do dispositivo a uma justíssima homenagem à doutora Paula Andréa Ramires Barbosa. Diz a placa: o Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRAWork, o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES, e o Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, CJ, tem a honra de conferir este reconhecimento pela sua carreira inspiradora. Sua atuação relevante nas áreas de direito, estudos políticos e direitos humanos refletem o compromisso com a excelência acadêmica e atuação profissional que gera impacto na sociedade latino-americana e a humanidade. São Paulo, 11 de junho, assinam IBRA-China, IBRAWork, SEDES e IBCJ. Convidamos os senhores integrantes deste dispositivo a otorgar essa placa. De igual forma, uma próxima placa também é em agradecimento à palestra proferida nessa data. O Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRAWork, o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES, e o Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, CJ, certificam que Paula Andréa Ramires Barbosa palestrou no 5º Seminário Latin American Studies, Desafios da Agenda 2030, realizado em São Paulo, Brasil, em 11 de junho de 2025. Assinam IBRA-China, IBRAWork, SEDES e IBCJ. Evidenciamos que, junto à placa, também há o certificado. Bem, senhoras e senhores, encerrado este precioso evento, muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Convidamos todos, neste momento, ao jantar que será servido a partir deste momento no andar deste edifício. Ótima noite a todos, ótimo jantar a todos.